aqui, sempre como melhorar e tal, já está respondendo aqui, sim, claro. Então, Vinícius, agora a bola é contigo. Vai lá. Vamos para o próximo, então. Então, a gente separou algumas dúvidas que são muito frequentes ali, né, quando os investidores nos procuram para começar. E aí a gente separou as principais, eu vou respondendo as perguntas aí, conforme vocês vão tendo dúvida, também podem colocar pergunta. Né? Pergunta mais frequente é qual o mínimo para quem quer começar a investir. Né? Então, o mercado financeiro ele não tem um mínimo exato. Tá? Você consegue investir no Tesouro Direto a partir de R$ 30, que é 1% de um título público. O título público hoje é o investimento mais seguro que a gente tem. Então, para quem quer fazer aquela reserva de emergência, para quem está iniciando a cultura de poupar, o Tesouro Direto é uma aplicação tão segura quanto a poupança. Na verdade, se a gente for botar numa escala de risco, o Tesouro ele é mais seguro que a poupança, ele rende mais do que a poupança e ele tem aportes bem baixos. Assim, a partir de R$ 30 você já consegue fazer um investimento no Tesouro Direto. E ele é muito utilizado para os investidores para fazer uma reserva de emergência, ou seja, aquele capital que vocês reservaram para uma eventual crise, uma eventual emergência, vocês investem no Tesouro, porque vocês vão ter a liquidez, né, facilidade no resgate, e também vão ter a segurança que aquele investimento vai estar rentabilizando mais do que a poupança e também vai estar seguro ali à disposição para qualquer eventual problema que vocês tenham em relação à parte financeira, né? Bater um carro, teve algum problema que precisou de algum recurso extra que não dá para ser tirado da renda mensal, tu tem lá o Tesouro Direto para resgatar aquele recurso. Ele tem liquidez diária, então você solicita um resgate de manhã à tarde, o recurso está disponível na conta de vocês para vocês utilizarem, né? Então, o Tesouro Direto é o investimento com menor valor, onde vocês conseguem alocar a partir de R$ 30. A segunda dúvida mais frequente, deixa eu carregar aqui, qual o melhor investimento para minha reserva de emergência, que eu acabei atropelando aí, respondendo as duas juntas? É o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto Selic, tá? Por que o Tesouro Direto Selic? Porque o Tesouro Direto Selic, ele tem liquidez. Então, quando eu falo de liquidez, se eu pegar R$ 1 milhão hoje e quiser vender em Tesouro Selic, isso é tomado instantaneamente pelo mercado. 10 milhões, também. Eu consigo me desfazer de uma posição muito grande no Tesouro Selic sem ter eventuais prejuízos, né? Porque apesar de alguns investimentos como a renda fixa ter o nome de renda fixa, se eu fiz uma alocação e coloquei muito recurso, né? Eu comprei um título indexado à inflação, eu estou emprestando dinheiro para o governo. O governo vai usar esse dinheiro para outras coisas. Se eu colocar muito dinheiro e resolver resgatar todo esse dinheiro de uma vez só, eu corro um risco de liquidez, ou seja, um risco de ter um prejuízo ou uma rentabilidade reduzida, porque naquele momento eu não tinha a quantidade de recursos suficiente para sacar, né? Eu não tinha quantidade o suficiente de pessoas para comprar aquele meu título. Então, o título Selic não. O título Selic, ele movimenta bilhões e bilhões de reais por dia. Então, a não ser que seja um trilionário, ele tem liquidez para resgatar a qualquer momento. Então, o Tesouro Selic é o investimento de reserva de emergência mais utilizado e o mais eficiente para esse tipo de recurso. Vale lembrar que a liquidez ela está diretamente relacionada com a rentabilidade. Então, quanto mais facilidade eu tenho de resgatar, menor é a rentabilidade que eu vou ter. Então, se eu fizer investimentos com um resgate um pouco mais espaçado, eu vou ter uma rentabilidade melhor na minha aplicação. Tem alguém digitando ali, eu acho que surgiu alguma dúvida. Qualquer coisa a gente deixa para o final. Tá. Então, vamos para a próxima dúvida lá. Qual o melhor investimento de longo prazo? Então, aqui surgiu uma outra questão, que é a questão do perfil. Tá?
O melhor investimento de longo prazo é investimento em ações, tá? Por que é o investimento em ações? Porque quando a gente está comprando uma ação, a gente está se tornando sócio de uma empresa. Imagina vocês, se quando vocês compram uma ação do Banco do Brasil, vocês se tornam sócio do Banco do Brasil, né? E no longo prazo, o banco tende a crescer o número de clientes, a crescer o volume de dinheiro emprestado, a diminuir custos, e tudo isso vai fazer com que o teu investimento rentabilize. Então, no longo prazo, investir em ações se torna um investimento mais rentável, né? Por que a gente fala em longo prazo? Porque se a gente investir em ações com a mentalidade de curto prazo, pode ser que quando vocês necessitem resgatar esse dinheiro, as ações que vocês compraram se desvalorizaram, né? Então, quando a gente for investir a longo prazo, as ações acabam se tornando eficientes porque tu tem um prazo mais longo para aquela empresa se desenvolver e crescer. A gente tem um grande case aqui no Rio Grande do Sul, que nasceu aqui, que é a loja Renner, que todo ano a Renner abre uma loja nova, o que aumenta o resultado para o investidor, e isso faz com que alguém que investiu na loja Renner tenha uma rentabilidade muito maior do que qualquer outro investimento em renda fixa. Para aqueles investidores mais conservadores, a gente tem investimentos de renda fixa e em título público de longuíssimo prazo. Por exemplo, dá para comprar título público se protegendo da inflação com prazo para 2050. Então, também é um bom investimento, mas em termos de rentabilidade, ações acaba sendo um investimento mais rentável, né? E aí tem tem uma série de medos e misticismo que se envolve no mercado de ações, como, eu vou comprar uma ação e vou perder meu dinheiro. Só perde dinheiro no mercado de ações quem entra para especular, ou seja, eu compro minhas ações hoje, eu quero que ela suba e vou vender ela logo em seguida. Esse pensamento de curto prazo acaba gerando prejuízo para o investidor. Agora, quem investe para longo prazo, 3, 4, 5, 10, 20 anos, o mercado de ações ele tende a ter uma rentabilidade muito maior e o risco de se ter um prejuízo é muito pequeno. Para vocês terem uma ideia, quando a gente olha em 10 anos, 95% das ações elas têm um lucro muito maior do que qualquer investimento de renda fixa. Então, a gente está falando de 95% das ações que estão na Bolsa, né? Nesses 5% estão aquelas ações que quebraram, aqueles setores que deixaram de existir. Então, é um valor considerável. E aí, quando eu puxo essa janela de investimento para o curto prazo, para um ano, por exemplo, 50% das ações acabam dando prejuízo no intervalo de um ano. No intervalo de 2 anos passa a ser uma fatia menor, ou seja, 70% das ações dão lucro, depois 80% das ações dão lucro, depois vai subindo. A partir de 20 anos, 99% das ações acabam entregando resultado positivo para o investidor acima da renda fixa. Como eu comecei há 10 anos atrás na XP, na verdade vou fazer 10 anos agora em dezembro, na época que eu comecei só existia ações, então foi um investimento foi uma área de investimento que eu acabei me especializando bastante, que porventura o escritório também acabou se especializando bastante. Vamos para a próxima pergunta. Pode explicar um pouco melhor sobre liquidez para o pessoal e também sobre o Tesouro Direto e se o banco também tem isso? Bom, toda instituição financeira tem Tesouro Direto. A diferença do banco para as corretoras é que normalmente os grandes bancos eles cobram taxas para o investidor comprar um título do Tesouro. Então, a partir do momento em que tu tem uma taxa, isso vai reduzir tua rentabilidade do título. Então, como é indiferente tu investir através de uma corretora ou através de um banco, na corretora tu não tem taxa e a segurança é a mesma, né? Então, acaba que essas taxas que o banco cobra acaba pesando a tua rentabilidade. E em relação à liquidez, o mercado financeiro ele funciona da seguinte forma: ele é
como se fosse um mercado mesmo, onde tu tem pessoas comprando e vendendo títulos a todo tempo. Então, digamos que tem eu e o Eduardo em uma sala negociando títulos. Ele vende e eu compro. A liquidez é a quantidade de títulos que eu consigo vender para o Eduardo sem que o Eduardo queira baixar o valor dos meus títulos. Ou a quantidade que eu consigo comprar de títulos do Eduardo sem que ele ache que tem o direito de subir o valor do título dele. A famosa oferta e demanda. Então, digamos que a gente está negociando em uma sala com 10 pessoas, se eu tenho um equilíbrio a partir do momento que eu tenho 5 pessoas vendendo títulos e 5 pessoas comprando. Se eu tenho 8 pessoas comprando títulos e só 2 vendendo, a tendência é que essas 2 que estão vendendo vão querer vender os títulos mais caros, né? Então, quando eu falo em liquidez, e relaciono ao Tesouro Direto, isso quer dizer que o Tesouro Direto tem um grupo muito grande de investidores. Ou seja, eu preciso de muito dinheiro para conseguir afetar a liquidez ou para eu conseguir afetar a oferta e demanda desse mercado. Então, a liquidez é a facilidade com que eu tenho de pegar meu dinheiro de volta. Então, eu comprei um título e eu quero vender ele, eu consigo vender ele imediatamente. Se eu comprar um imóvel e tentar vender ele, eu posso demorar alguns meses para vender. Isso significa que a liquidez do imóvel é menor do que a liquidez do título público que eu consigo vender em alguns minutos. Então, isso é importante na hora que a gente for fazer um investimento, porque se é uma reserva de emergência, eu tenho que imaginar que aquele recurso ele tem que estar disponível no momento que eu precisar, porque eu não sei quando eu posso utilizar ele, quando eu vou ter uma emergência ou não, né? Eu não posso pegar um dinheiro de reserva de emergência e comprar um terreno, por exemplo. Pode ser que quando eu precisar daquele recurso eu não vou conseguir vender o terreno a tempo. Então, isso é a liquidez, né? É a velocidade com que eu consigo me desfazer do meu investimento para pegar o meu dinheiro de volta. Então, o Tesouro Direto é o investimento que tem mais liquidez dentro do mercado. Depois vem ações, que a gente tem aí a Bolsa negociando 12, 13 bilhões de reais por dia, né? E depois vem títulos bancários, tem imóveis, acaba sendo um dos investimentos com a menor rentabilidade, justamente por causa, você não consegue vender um pedaço da casa, né? Eu tenho um imóvel de 200 mil, mas eu preciso só de 20. Não conseguem vender 10% da casa. Então, ou vocês vendem tudo, que é os 200, ou vocês não vendem. E aí, para encontrar alguém com 200 mil com interesse no teu imóvel, é muito mais difícil do que tu encontrar algum investidor disposto a comprar 200 mil em título em um mercado que movimenta bilhões, né? Então, liquidez é isso, é a facilidade que eu tenho de ter ali aquele meu recurso disponível para eu resgatar. Esclareci a dúvida do pessoal aí? Beleza. Então, vamos para a próxima pergunta. Então, isso é uma dúvida muito frequente lá no escritório, que apesar do pessoal nos procurar para fazer o investimento, existe uma certa dúvida em relação do nosso trabalho em relação com relação ao cliente, com relação ao mercado financeiro. Então, assessor de investimento é um profissional que tem que passar por uma certificação. Então, antes de pensar em investir com um assessor, vocês têm que entrar lá na CVM, que é o órgão que faz a regulamentação do nosso mercado, e consultar o CPF ou o nome completo daquele assessor para ver se ele está devidamente credenciado. A gente tem que passar por uma prova para se credenciar, e a cada 3 anos a gente tem que fazer o que eles chamam de educação continuada. Ou todos os anos eu participo de cursos e palestras e vou me atualizando, gerando crédito, e aí a cada 3 anos eu faço uma prova para me fugiu a palavra, mas para me reciclar, e exato, para fazer a reciclagem, ou eu não faço a educação continuada e a cada 5 anos eu tenho que fazer a reciclagem, né? Da reciclagem eu não fujo, mas eu posso continuar, eu posso melhorar isso fazendo a parte de educação continuada, que é cursos, palestras e tudo mais.
E a função de um assessor é entender o perfil do cliente, o objetivo dele com aquele investimento e ajudar o cliente a traçar uma estratégia. E depois da estratégia traçada, a gente vai auxiliar o cliente a procurar no mercado um produto que se encaixe naquilo. Então, por exemplo, chega um cliente lá no escritório, eu identifico que ele tem um perfil conservador e o objetivo dele é investir durante 10 anos para comprar um imóvel. Então, a gente vai fazer um estudo de investimento, onde a gente vai dizer para o cliente quais os investimentos que são conservadores e que vão dar a rentabilidade que ele precisa para atingir o objetivo dele, que é comprar o imóvel em 10 anos. Se o valor do imóvel for muito diferente do valor do investimento que ele vai fazer, a gente vai fazer um plano onde, além do investimento que ele vai estar fazendo, ele vai ter que fazer aportes, ou seja, ir colocando mais dinheiro mês a mês, para que o volume cresça em uma velocidade maior, para chegar no valor do imóvel lá no final. Então, a gente ajuda tanto a auxiliar na realização do sonho de comprar um imóvel, também como planejar a aposentadoria, que isso é uma coisa muito importante. Por favor, não dependam de uma aposentadoria pública, né? É um sistema que ele está fadado a não se sustentar. É uma pessoa que trabalha sustenta uma pessoa, as pessoas que estão trabalhando sustentam as pessoas que estão aposentadas. A gente está vivendo cada vez mais, né? As pessoas estão ficando vivendo por um período muito mais longo, ou seja, os aposentados estão curtindo muito mais a aposentadoria por um tempo muito maior. E em determinado momento, o Brasil vai inverter e vai ter um grupo maior de aposentados do que de trabalhadores. Então, eu vou ter menos pessoas sustentando um grupo maior de pessoas. Então, acaba que aí a gente tem um colapso porque não tem de onde tirar dinheiro para pagar todo mundo. Então, a melhor coisa que a gente consegue fazer, apesar da reforma ser aprovada ou não, a melhor coisa que a gente consegue fazer hoje para o nosso futuro financeiro é planejar a aposentadoria, né? Fazer uma aposentadoria privada, pode continuar contribuindo para o INSS e tudo mais, mas a aposentadoria privada é o que vai garantir para vocês que lá, quando vocês necessitarem desse recurso, vocês vão conseguir ter a disponibilidade necessária para não precisar depender dos outros e tudo mais. Então, o nosso trabalho é basicamente isso: descobrir qual é o perfil do cliente, descobrir qual é o objetivo financeiro e entregar uma proposta para o cliente, onde ele vai investir, e seguindo aquele passo a passo, no longo prazo ele vai realizar o objetivo dele, seja se aposentar, comprar um carro, comprar um imóvel. A gente auxilia nisso, né? E também é importante, e é uma dúvida que eu acho que eu não botei aqui nas perguntas, que é como o nosso trabalho é remunerado, né? Existem duas formas que a gente é remunerado. Uma, quando o investidor investe em renda fixa ou em título público, a gente está prestando um serviço, além de prestar um serviço para o investidor, a gente está prestando um serviço para o banco, né? Afinal de contas, o dinheiro é a matéria-prima do banco. Quanto mais dinheiro o banco tem para emprestar, mais lucro ele vai ter no final. Então, quando eu capto o investidor, né, e auxilio o investidor a comprar um título de um determinado banco, o banco vai me pagar uma comissão que a gente chama de FII sobre aquele valor investido, tá? E aí, a segunda forma que a gente tem de remuneração é quando a gente auxilia um investidor a comprar algumas ações. Esse tipo de auxílio, ele envolve análise, ele envolve risco. Então, a gente tem uma série de requisitos e estudos que a gente acaba investindo de maneira errada, principalmente no mercado de ações, que exige uma certa atenção e uma certa inteligência financeira na qual o assessor auxilia. E aí, com isso, a gente, toda vez que o investidor compra ou vende uma ação, ele paga uma taxa chamada corretagem. Essa corretagem, ela é a nossa remuneração quando o investidor investe em ações. Então, a gente recebe comissão quando é do banco, aí o banco nos paga, o cliente não
tem qualquer custo com isso. E quando é ações, quem nos paga é o cliente diretamente. Quando ele compra, é emitida uma nota de corretagem, e ali tem taxas que variam de R$ 8, não, agora tem taxas de 50 centavos a R$ 18,90 ou 0,5% do volume operado. Vai depender do tipo de operação que vocês vão fazer. Então é isso. Em relação ao nosso trabalho, ele funciona basicamente assim. Nosso escritório fica ali no Porto de Gale, para quem é de Rio Grande. Em Pelotas, ele fica no Moinhos Office. E a gente tem uma página na internet, que eu posso botar aqui no site, que vocês podem fazer simulação. xinvest.com.br. Nessa página, vocês conseguem fazer simulação de investimento de vocês, conseguem agendar uma reunião com os assessores. Então, tem lá, agende uma conversa, vocês cliquem ali, escolhem o dia e o horário. E aí, um de nossos assessores vai entrar em contato com vocês via e-mail, via WhatsApp, pelo meio que vocês mais utilizam, né? Pode ser uma ligação, WhatsApp, e-mail, o que fica melhor para vocês. O nosso escritório de Rio Grande fica no Porto de Gale, na sala 805 e 807. Lá no Moinhos Office, a gente fica na sala 703. Em Florianópolis, a gente fica na Agronômica, só que eu vou ficar devendo para vocês os endereços de Santa Catarina, porque como eu fico aqui tocando os escritórios do Sul, eu não me recordo, mas posso mandar um e-mail para o pessoal aí com mais informações. Vocês podem ir lá no escritório, tomar um café com a gente, tirar todas as dúvidas sem custo nenhum, conhecer a nossa estrutura e conhecer um pouco melhor o nosso trabalho. E vamos para a próxima pergunta. Como funciona uma corretora? Então, o que é a corretora? Tá? A corretora, ninguém consegue investir em ações sem estar diretamente relacionado a uma corretora ou a um assessor de investimento. Sempre vai ter alguém responsável pela conta de vocês, tanto na corretora quanto no escritório de investimento. Então, uma corretora, ela é um órgão, é uma instituição financeira que ela é intermediária de negociações financeiras. Tá? Então, como é que funciona? A corretora ela vai conectar vendedores com compradores. Ela vai conectar bancos com investidores. Então, a gente pode fazer uma analogia muito similar com o corretor de imóvel. O corretor de imóvel, muitas das vezes, ele não constrói o edifício. Ele simplesmente vai juntar um potencial comprador com a construtora que está vendendo um apartamento, uma casa, enfim. Então, ele vai fazer todo o trâmite processual da compra. Ele vai cuidar da documentação, ele vai cuidar para ver se aquele imóvel faz sentido ou não para a tua necessidade, né? Um bom corretor, ele vai te levar em imóveis que ele vai identificar como sendo apropriado ao que tu está procurando, né? Ele não vai te colocar, te levar para imóveis que não é aquilo que tu procura. Procura imóvel de 2 quartos, ele ficar te mostrando imóveis de 1 quarto, ele vai perder o cliente. O nosso trabalho é muito similar. A gente vai entender o que vocês precisam, vai entender o perfil, o que vocês precisam fazer para investir e vai direcionar para vocês que tipo de investimento. Reserva de emergência, tesouro, tesouro Selic. Eu quero começar a gerar renda mensal, vou comprar um fundo imobiliário que me gera aluguéis mensais. Eu quero investir em ações, a gente vai direcionar para quais ações faz sentido comprar em determinado momento do mercado, e conforme o tempo vai passando, a gente vai avisando se é hora de trocar ou não o ativo. Então, o papel da corretora é atuar como esse agente intermediário. Eu tenho conta no banco, eu consigo investir sem ter uma corretora? Para vocês, como investidor, vai parecer que vocês estão investindo através do banco, mas vocês estão fazendo a operação pela corretora do banco, né? O banco ele só pode emitir títulos e vender títulos diretamente por correntista, mas o correntista ele não pode diretamente pelo banco comprar e vender ações. Isso é
através de corretora. São trabalhos diferentes. A corretora, ela não empresta dinheiro, ela só trabalha com investidores, com poupadores, né? E ela tem justamente esse papel de ligar as pontas. Então, se vocês abrem uma conta na XP, não necessariamente vocês vão estar negociando com outra pessoa que tem conta na XP. Vocês vão vender um título e podem negociar com alguém lá do Itaú, do Bradesco, enfim, de outras corretoras. Né? Vamos para a próxima pergunta, vamos ver quantas tem aqui, para eu não me empolgar, eu falo bastante. Tem um valor para investir na corretora? Vamos lá, vou falar para vocês da XP. Vocês não têm custo nenhum para abrir a conta na XP, tá? Vocês só vão ter um custo operacional se vocês investirem em ações. Aí vocês vão pagar uma taxa de corretagem, que é proporcional ao valor que vocês vão estar investindo. Se vocês forem investir em renda fixa, aí vocês não têm custo nenhum. Quem vai pagar pelo serviço prestado pela corretora é o banco que emite o título, tá? Então, para ter uma conta na corretora, tu não paga taxa, não paga taxa de manutenção de conta, não paga TED, e quando for fazer alguma operação, só vai pagar se investir em ações. Quando for investir em fundos e títulos bancários, quem remunera são as instituições que vendem os produtos através da corretora. Então, vamos lá. Quais os riscos reais de quem investe em ações? Eu acabei dando um spoiler dessa pergunta lá atrás, quando eu estava falando de investimento de longo prazo. Mas quem investe em ações, existe um certo receio do pessoal de perder todo o dinheiro. Tá? Para vocês perderem todo o dinheiro investindo em ações, a empresa que vocês investiram, ela tem que quebrar, literalmente quebrar. Então, por exemplo, se vocês compraram ações do Banco do Brasil, para vocês perderem todo o dinheiro que vocês investiram no Banco do Brasil, o Banco do Brasil simplesmente tem que fechar as portas da noite para o dia. Porque se ele começar a dar prejuízo, vocês vão conseguir vender as ações antes da empresa se desvalorizar a ponto de perder todo o recurso. Né? A gente tem a OGX, para quem já acompanha o mercado há um certo tempo, que era a empresa do Eike Batista, que ela praticamente quebrou. Quem investiu no OGX, ela caiu 90% desde o preço mais alto que ela teve, 95%, se eu não me engano. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Levou 2, 3 anos para a empresa cair esses 90%. Então, assim, a gente teve... Quem investiu em OGX teve 2, 3 anos para identificar que a empresa estava passando por dificuldades, ela vinha caindo insistentemente. Então, deu tempo para ir lá, vender a tua participação para outra pessoa e investir em outro negócio. Então, para perder todo o dinheiro, tem que insistir muito no negócio que está para quebrar. Isso não acontece da noite para o dia. Então, é um mito que desenvolveram no mercado, que acaba afugentando as pessoas de um investimento que, no longo prazo, acaba tendo um efeito muito positivo no planejamento financeiro. Né? Então, é isso. Quando vocês compram uma ação, você se torna um sócio de um negócio. E aí é fundamental, para vocês diminuírem o risco de vocês em ações, procurarem negócios que vocês entendem. Eu conheço de banco, né? Trabalhei em banco, eu sei como é que funciona, eu sei como é que eles ganham dinheiro. Muito saudável para essa pessoa investir em ações de banco, é uma coisa que eles conhecem. Então, se sai alguma notícia que pode ser ruim para aquela ação, como tu conhece, como é um setor que tu conhece, tu sabe se aquilo é bom ou é ruim para o banco. Né? Mesma coisa, eu entendo tudo sobre cerveja. Então vai virar sócio da Ambev. A gente brinca no mercado financeiro que a gente chama de dinheiro infinito. Eu vou lá, viro sócio da Ambev, todo final de semana que eu bebo uma cerveja, eu estou gerando lucro para a minha própria empresa. Estou ajudando a minha empresa a aumentar o lucro dela. Viro sócio da Renner, vou lá na Renner, eu estouro o cartão de crédito na Renner, aquele dinheiro que eu estou gastando na Renner vai voltar um pouquinho em forma de lucro nos meus investimentos. Então, a gente chama de dinheiro infinito. E aí os investimentos geram mais receita, que vai dar mais dinheiro para gastar com cerveja e com roupa na Renner,
que vai gerar mais lucro para a Renner, que vai gerar mais rendimento para o acionista. Então, isso também diminui bastante o risco. Conhecer a empresa que está investindo diminui bastante o risco. Eu trabalhei minha vida inteira em posto de gasolina. Então, tu sabe o que impacta positivamente ou negativamente para as ações do setor de gasolina. Então, eu posso comprar uma Petrobras e aí eu entendo que se congelarem o preço da gasolina, eu posso ter, a Petrobras pode ter prejuízo, então eu vou vender. Então, investir em ações de empresas e de negócios que vocês conhecem ou que está no dia a dia de vocês, mitiga bastante o risco. Né? O exemplo mais fácil de controlar é realmente banco. Aqui a gente, em Rio Grande, tem a esquina dos 4 bancos, que todo início de mês fica uma fila lá fora de pessoas ali para ser atendidas. Então, compra ações do Banco do Brasil e vai toda semana de pagamento lá e vai ver. O dia que aquela fila sumir da rua, é que alguma coisa não está certa, e aí vocês vendem a participação de vocês. Mas enquanto tiver aquela fila astronômica, dá para olhar para cada uma das pessoas que estão naquela fila e saber que elas estão pagando uma taxa para o banco para ter a conta ali. Então, Vinícius, pode falar. vou fazer uma pergunta seguinte. Nesse caso aí, o corretor, ele avisa ao investidor, estamos com a tendência de queda na ação tal, sugiro que você venda e parta para outra e tal. É trabalho da pessoa da corretora, né? Do assessor de investimento, fazer esse tipo de coisa ou não? Sim, faz parte do nosso trabalho orientar para vocês qual o melhor momento de se estar investindo ou não em determinado produto. Então, o que acontece? A gente vai lá e determina que tá bom de comprar um título público específico atrelado à inflação. Se mudar alguma coisa na economia, talvez aquele título não seja mais o melhor investimento para o investidor no momento. Então, a gente auxilia o investidor, a gente orienta para que ele venda aquele título e passe para um outro título mais rentável. A mesma coisa funciona para ações. Compraram ações da Renner, por exemplo, e a gente identifica que entrou um concorrente que pode prejudicar o crescimento e o lucro da Renner, e aí isso a gente acaba orientando o cliente que é um momento de sair fora. Claro, a gente não tem diligência de fazer a operação pelo cliente, a gente não pode fazer isso, tá? E qualquer pessoa que se oferecer a fazer isso, isso é ilegal, tá? A gente vai orientar o cliente e se o cliente autorizar, a gente executa a venda ou executa a compra, tá? Mas a gente não pode executar uma ordem sem a prévia autorização de você. Precisa ter autorização por escrito, por telefone, enfim, para que comprove tanto para proteger o investidor quanto para proteger quem está na outra ponta, né? Vendi as ações porque o cliente autorizou, tem aqui a autorização dele. Mas faz parte do nosso trabalho, sim, fazer esse acompanhamento para orientar o investidor o melhor momento de comprar e o melhor momento de vender. Ok, obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Qual a diferença entre especulador e investidor no mercado de ações? Isso é uma pergunta bem interessante, porque nessa primeira categoria, o especulador, está 90% das pessoas que perdem dinheiro na Bolsa de Valores, né? Então, a maioria das pessoas entram na Bolsa e acabam ficando iludidas com a rentabilidade que ela acaba dando no curto prazo. Vocês vão lá e compram, se a gente for olhar esse ano, a gente tem o Banco Pan-Americano. Quem comprou o Banco Pan-Americano em janeiro, hoje tem 3 vezes o valor que investiu. Então, se o camarada comprou 10 mil reais de Banco Pan-Americano, ele tem agora aproximadamente 30 mil reais, 34 mil reais, para ser exato, em questão de alguns meses. Então, isso faz com que o investidor acabe se iludindo com essa rentabilidade no curto prazo. Então, se eu ganhei 300% em 5 meses, 6 meses, se eu ficar repetindo essa receita, em seguidinho eu vou chegar no meu milhão. E quando, na verdade, o que a gente está comprando é uma empresa e o resultado depende muito da capacidade que aquela empresa tem de crescer. O Banco Pan é um banco pequeno,
que ele pode triplicar de tamanho se ele sair conseguir vender para um monte de gente para abrir conta com ele. Agora, se eu pegar uma Petrobras, que é um gigante, né, no mercado brasileiro, e esperar que a Petrobras dobre de tamanho em poucos meses, isso não vai acontecer, isso é uma ilusão, né? Então, no mercado, devido a essas oscilações de curto prazo, acaba criando uma expectativa não muito realista para quem vai investir em ações, de que pode, no curto prazo, rapidamente, ganhar com as micro oscilações e com o tempo isso vai acabar dando errado e ele vai acabar saindo do mercado machucado, vai sair com um prejuízo, ou até acaba perdendo todo o dinheiro porque ele fica naquele giro de compra e vende, compra e vende. E o segundo perfil, que é o perfil de investidor, que é o perfil que a gente acredita e que a gente incentiva no mercado, é um perfil saudável. Está te tornando sócio de um negócio, tu passa a entender como aquele negócio funciona e tu tem uma rentabilidade saudável, né? Não tens aquelas rentabilidades de 300, 400% em poucos meses, às vezes pode ter a sorte de ter, né? Mas isso também diminui muito o risco, né, de não estar ficando trocando de empresa, né, de um lado para o outro, gerando prejuízo em alguma das vezes. Então, quando a gente é investidor, a gente é sócio de um negócio. Imagina que vocês compraram um supermercado, vocês não saem vendendo e comprando supermercado uma vez por semana ou 2, 3 vezes por dia, ficar trocando de supermercado na vida real. Então, no mercado de ações, essa premissa também é verdadeira. Eu não posso ficar trocando de sociedade porque a minha sociedade não andou bem esse dia e a outra andou melhor naquele dia, né? Na verdade, eu estou comprando aquela sociedade para acompanhar o crescimento dela no longo prazo. Quem é de Rio Grande, um bom exemplo que funciona aqui é a rede de supermercado Guanabara. Imagina se vocês pudessem ser sócio do Guanabara lá há 50 anos atrás, ter comprado o primeiro armazém deles ali, né, um mini mercado. E aí vocês compraram uma fatia de 5% de um mini mercado, onde vocês colocaram, sei lá, 5 mil reais. Hoje vocês teriam um conglomerado que deve estar valendo em torno de 100 milhões de reais, e aqueles 5% que era 5 mil reais, hoje são 5 milhões de reais, né? Agora, se vocês ficaram comprando e vendendo ações do Guanabara desde o início, possivelmente vocês hoje não teriam tanto volume financeiro quanto tem agora. Então, isso é muito importante. E o maior investidor do mundo, e o cara mais rico, o terceiro mais rico do mundo hoje, que é o Warren Buffett, ele comprou a primeira ação dele aos 9 anos e desde então ele passou a acumular ações, se tornar sócio de grandes empresas. Então ele é o maior acionista individual da Coca-Cola, a empresa dele é sócia da Disney, foi sócia da Disney, é sócia da Apple. Então eles têm um grupo, um conglomerado de ações que eles são sócios que rentabilizam muito bem a carteira dele. Então, quem investe em renda fixa, por exemplo, tem uma rentabilidade de 6,5% a 10% ao ano. Quem investe em ações do Warren Buffett tem um histórico de 28% ao ano. Então, são rentabilidades muito discrepantes, né? Então, e ele faz isso há 40, 50 anos com maestria. Então, no longo prazo, o investidor ele tende a ganhar muito mais dinheiro do que o especulador. Isso é até meio contraditório, né? Porque o especulador, ele compra e vende, e isso gera várias e várias taxas para a corretora, né? A gente poderia estimular isso, mas isso só vai funcionar no curto prazo, porque aquele investidor vai perder dinheiro e vai deixar de ser nosso cliente. Então, no longo prazo, onde eu encontro material de cursos para entender um pouco mais desse universo financeiro. A gente tem alguns livros e e-books que a gente pode disponibilizar para vocês. Eu mando para o Eduardo e ele manda para todo mundo que participou aqui hoje. E também a gente tem alguns cursos, que o Eduardo fez um curso com a gente lá sobre ações, onde a gente explica um pouco mais sobre esse mercado e todas as regras que envolvem para se negociar em ações com segurança. Então, entre em contato com a gente lá através do site ou manda um e-mail e a gente fala um pouco mais sobre o que a gente tem dessa área educacional para vocês, né?
E agora, essa outra pergunta, que é uma pergunta bem frequente também, principalmente para quem já investe no banco e tem medo de sair da tradicional poupança, é quais as garantias que eu tenho no meu investimento, né? Bom, para quem investe em renda fixa, as garantias são para CDBs, poupança, LCA e LCI, tem uma garantia de 250 mil por CPF e instituição financeira. Ou seja, eu comprei 250 mil em título de um banco e esse banco quebrou, eu recebo esses 250 mil de volta. Se vocês tiverem um assessor, provavelmente o assessor vai orientar vocês, se o assessor for da GX, com certeza, ele vai orientar vocês a não colocar 200 mil reais em um único banco, mais de 200 mil reais. Por quê? Digamos que vocês investiram 200 mil reais e a garantia é 250, esses 250 mil, esses 200 mil eles vão render. Se eventualmente o banco quebrar, vocês recebem os 200 mil que colocaram mais o rendimento. Se vocês colocarem 250 mil direto, tudo que render vai estar excedendo a garantia que vocês têm. Ou seja, o dinheiro passa um ano rendendo, a instituição quebra, vocês vão receber 250 e o rendimento desse um ano vai acabar sendo perdido. Então, para quem investe em renda fixa bancária, vocês têm proteção de 250 mil por banco e instituição financeira, limitado a um global de 1 milhão de reais. Então, digamos que vocês investiram em 5 bancos e os 5 bancos quebraram. Vocês tendo 200 mil em cada banco, vocês recebem todo o dinheiro de volta, né? Lembrando que para um banco quebrar é algo extremamente drástico, porque o sistema financeiro brasileiro é um dos mais modernos do mundo. Vocês, em tempo real, conseguem ver a saúde financeira de um banco. Vocês podem colocar isso aqui no Google, ó, Data Banco. Tá? Eu não lembro o site de cor, mas se vocês colocarem no Google Data Banco, vocês vão para um site onde, em tempo real, vocês conseguem ver como é que está a saúde financeira do banco. Então, vocês colocam o nome do banco, você sabe se o banco está tendo prejuízo, lucro, o que dá lucro para quem ele empresta dinheiro, qual é o risco que ele está assumindo. Então, tem todas as informações ali. Só o mercado financeiro tem um sistema tão interligado, só o mercado financeiro brasileiro tem um sistema tão interligado e conectado quanto esse. Tá? Outros investimentos, título público. Qual é a garantia do título público? É o governo. Se o governo não pagar os títulos públicos, que a gente chama de garantia soberana, tá? A economia colapsa. Porque a única coisa que faz a gente acreditar que 10 reais vale 10 reais é que esse papel faz com que eu consiga comprar coisas em outros lugares. A partir do momento que o tesouro ele dá calote, os bancos também investem em tesouro. Então os bancos vão perder o dinheiro e as pessoas vão no caixa para tentar resgatar o dinheiro que elas têm e não vão conseguir. Então, isso é algo muito drástico e a gente chama de garantia soberana, ou seja, de tudo que a gente tem no mercado, o tesouro direto é o que a gente tem de mais seguro. Porque a partir do momento que o tesouro direto quebrar, a gente vai ter uma sequência de quebradeiras de bancos, de outras instituições financeiras que têm lastro em título público. Então, o tesouro direto é o que a gente tem de mais seguro e a gente não tem a limitação. Posso botar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, porque eu vou estar tão seguro quanto está na poupança um título que tem a garantia de 250 mil. Né? E quando a gente fala de garantias em ações, eu estou virando sócio de uma empresa. Então, todo o lucro, crescimento que aquela empresa tiver, eu vou receber participação disso. Então, as garantias que eu tenho vai depender muito do tipo de ação que eu comprar, mas as garantias que eu tenho vão ser as mesmas garantias do dono da empresa que eu estou negociando. Se eu for usar a Renner como exemplo, quando eu compro uma ação da Renner, eu tenho as mesmas garantias que o fundador da Renner tem nas ações dele. Claro, em proporções diferentes. Eu tenho lá 100 ações, ele tem 1 milhão de ações, mas tudo que ele fizer que afetar positivamente as ações dele, afeta positivamente a minha. Tudo que ele fizer que afeta negativamente as ações dele, vai afetar negativamente as minhas ações.
mas as garantias são idênticas. Então, dificilmente ele vai fazer alguma fraude que afete o desempenho das ações que ele tem, como se ele estivesse se auto-sabotando. Tá? Então, essas são as principais garantias dos investimentos. E aqui a última pergunta. E o que os investidores precisam saber e fazer para evitar golpes no mercado financeiro? A gente tem visto no noticiário diversas empresas que estão tendo problemas em relação a fraudes, empresas que prometem altas rentabilidades e acaba no final se revelando uma fraude. Primeira coisa que a gente tem que ver é se aquela pessoa que está te oferecendo investimento, ela está credenciada e qualificada para te oferecer o investimento, né? Assim como ninguém quer ir no hospital e fazer uma cirurgia do coração com um estagiário ou com alguém que recém está começando na área ou simplesmente é um curioso da área de medicina, vocês não vão querer que isso aconteça com os investimentos de vocês. Então, entrar no site dos órgãos regulatórios e ver se a empresa está toda certinha ali, se aquilo que ela está prometendo existe, se é possível aquilo que ela está oferecendo, e também desconfiar de rentabilidades muito altas. Tá? A gente vive uma economia hoje em que ela é muito competitiva, então não existe milagre. A época em que as empresas podiam pagar margens de lucro, oferecer margens de lucro altíssimas, acabou, né? Hoje a gente vai olhar uma empresa de carro que antes tinha 3, 4, a gente tem 10 empresas de carro oferecendo veículos similares. E vai ganhar quem está oferecendo o melhor custo-benefício, o que vai diminuir a margem de quem produz o carro. Então, se no mundo real é difícil a gente encontrar empresas com grandes margens de lucro, nos investimentos é a mesma coisa. Todo mundo que eu te oferecer um investimento, rentabilidade de 10, 15% ao ano, é de se suspeitar, porque esse tipo de rentabilidade de 10% ao ano só se consegue empreendendo, né? E ninguém que vai empreender vai te oferecer 10% ao ano, porque ele está com o risco todo do negócio. Se der certo, tu ganha 10% ele também, mas se der errado, o risco é todo dele. Então, desconfiar de grandes retornos em um prazo muito pequeno, pesquisar para ver a origem daquilo ali, para ver se aquele tipo de negócio é lícito, ver quanto tempo aquele negócio existe, né? Geralmente, negócios que são fraudes, ele tem pouco tempo, tem 1 ano, 2, porque eles acabam não durando mais do que isso. Eles nascem, crescem de uma forma muito rápida, porque eles fazem a promessa de um lucro exorbitante, e aí, em determinado momento, a cadeia entra em colapso, porque aquela rentabilidade não é sustentável e acaba tudo desabando e a empresa acaba fechando. Muitas vezes a Polícia Federal acaba fazendo a empresa fechar as portas e tudo mais. Então, são coisas que é perceptível, não precisa ser um expert, né? Consultar, botar o nome do cara no Google também ajuda, porque se ele responde por algum processo, vai estar lá. Então, tudo isso ajuda na hora de separar quem faz um trabalho sério no mercado e de quem acaba eventualmente fazendo fraude, que é uma coisa que, infelizmente, acaba sendo corriqueira. As pessoas procuram o lucro fácil e às vezes acabam tomando um risco que nem elas sabem que é um risco. Outra coisa que a gente tem que falar aqui, que é importante, é que contrato não garante nada. Se alguém te dizer, eu tenho um contrato que te garante X de rentabilidade. Se a empresa não tem dinheiro, não há contrato que faça o dinheiro aparecer. Não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro. Determina a falência ali e ninguém recebe. Então, basicamente, vocês tendo isso em mente, vocês já conseguem identificar algum golpe que estão dando no mercado financeiro e evita vocês entrarem em grandes furadas, né? Essa é a última pergunta. Acho que agora o próximo é abrir para a pergunta de vocês. E os Pessoal, fundos... ainda tem Opa, alguma dúvida? Tá, deixa eu já, perguntar
Sobre os fundos, né? Exato. O que é um fundo de investimento, tá? Fundo de investimento é um CNPJ que junta vários investidores formando um bolo financeiro muito grande. Então, pega um fundo com 1.000 pessoas que colocam 10 mil reais, eu tenho um fundo de 10 milhões. E esse fundo, ele vai comprar renda fixa, ele vai comprar ações, ele vai comprar diversas coisas com um poder de barganha muito maior. Digamos que eu com 10 mil reais, eu consigo comprar um título que rende 5%. O fundo com 10 milhões de reais, ele vai comprar um título que rende mais do que os 5% que eu pago. Porque o mercado financeiro funciona assim. Quanto mais dinheiro tu tem, mais rentabilidade o mercado te oferece. Então, os fundos é uma maneira do pequeno investidor conseguir produtos diferenciados com taxas melhores, e ter uma administração profissional. Ah, eu quero investir em ações, só que eu não quero ficar comprando e vendendo por conta própria as ações. Então, vocês vão lá, colocam o recurso de vocês em um fundo de investimento, e isso vai fazer com que vocês tenham um administrador escolhendo qual ações comprar, qual ação vender, qual o momento de ficar e qual o momento de sair das ações. Para isso, vocês vão pagar uma taxa de administração, que é a remuneração de quem está cuidando do dinheiro de vocês do fundo e de toda a cadeia. Então, quando vocês pagam uma taxa de administração de 1%, vai um percentual para a pessoa que está cuidando do fundo, vai um percentual para a corretora que está vendendo o fundo, que no caso, o nosso escritório. Então, daí vem a remuneração quando alguém investe em fundo. E os fundos imobiliários, a premissa é a mesma. Eu junto um grupo de investidores que tem interesse em investir em imóvel. Só que o imóvel de qualidade, o imóvel que é rentável, é o imóvel comercial, que é o quê? Shopping center, galpão logístico, escritórios comerciais, lojas. Então, o fundo imobiliário ele junta um grupo de investidores, levanta recursos e compra um shopping inteiro. Né? Vou lá e compro, aqui em Rio Grande a gente tem Partage, eu junto um grupo de investidores e dei um montante de 70 milhões, eu vou lá e compro o Partage. Todo o aluguel das lojas que tem ali dentro é distribuído proporcionalmente de acordo com as cotas. As cotas variam aí em torno de 100 reais, tem cotas de 5, 10, 20, 30 reais, mas a grande maioria é em torno de 100 reais. Então, se o shopping que eu investi, o aluguel é em média 1%, todos os investidores que têm uma cota de 100 reais vai receber R$ 1 por cota na conta. Então, todo mês pinga lá R$ 1 na conta, livre de imposto de renda em forma de aluguel, como se fosse um aluguel de um imóvel. A grande vantagem do fundo imobiliário em relação ao imóvel, se eu tenho um imóvel de 500 mil reais e ele está vago, é 500 mil reais que não estão sendo remunerados. Se eu tenho 500 mil reais em um imóvel que é um shopping center, por mais que eu tenha uma ou outra loja vaga, as outras ainda estão pagando aluguel, o que faz com que eu tenha rentabilidade mesmo em períodos ruins, em períodos que a gente chama de vacância, onde a gente tem muitas salas comerciais vagas. Tá? Então, o fundo imobiliário é uma operação bem interessante para quem gosta de investir em imóvel e o risco é reduzido. Está comprando imóvel de qualidade, está comprando imóvel com alguém profissional administrando e com o risco dividido em vários outros segmentos, como lojas. Alguns galpões logísticos trabalham com empresas bem grandes, como Petrobras, Vale do Rio Doce, etc. Então, para quem gosta de investir em imóvel, é uma excelente oportunidade aí, fundo imobiliário. E também para quem quer fazer aquele planejamento de longo prazo, cada cota, digamos lá, que te paga 80 centavos uma cota de 100 reais. Todo mês tu vai lá e compra uma cota. Quando tu atingir 1.000 cotas, tu recebe 8 reais por mês. Quando atingir 10 mil cotas, tu vai receber 80 reais por mês. Quando tu atingir 100 mil cotas, tu vai receber 100 mil em cotas, tu vai receber 800 reais por mês. Quando tu atingir 1 milhão em cotas, tu vai ter 8 mil reais por mês, que cai na tua conta mensalmente, livre de imposto de renda. E a garantia que tu tem para esse investimento é o imóvel que tu comprou. Né? Que eu quero me desfazer.
eu vou lá e vendo as minhas cotas para outro investidor, pego o meu dinheiro de volta. Então é um investimento bem interessante, sim, fundo imobiliário, está bem em alta e, e é bem interessante. Mais alguma dúvida? Aproveita aí, pessoal, eu falo bastante. Aproveitar que eu já gasto minha conversa toda agora aqui, não incomodo mais ninguém aqui em casa. Não, a ideia é você voltar mais tarde aí para a gente, quando tiver um público, né, que a gente vai tentar fazer agora usando outra ferramenta, Vinícius, né, porque eu Uh, estou tendo dificuldade de entrar nessa, para de repente a gente fazer de novo um desse aí, ou a gente falar específico só de ações e tal, você mostrar casos aí, alguns cases aí de investimentos que tenha sido, né, e aí a gente fazer um outro bate-papo aí, né, de repente na outra ferramenta entra mais gente, né, a gente teve aqui 7 pessoas, 8 pessoas aqui acompanhando o tempo todo, tá? E é isso. Vinícius, queria, né, já que o pessoal não está perguntando, né, agradecer você pelo teu tempo, né, porque um dos ativos mais importantes nossos e mais valiosos é o nosso tempo, você ter cedido o seu tempo para estar aqui com a gente, né, você é um cara super ocupado, tem um monte de coisa, eu sei que eu te conheço pessoalmente, eu sei como é que são as coisas, eu estou aqui, já são 1h50 da manhã, né, e queria te agradecer por você ter participado e ter cedido o seu tempo para a gente aqui, tá? Eu acho que a Mayra também ficou muito feliz quando eu falei que você queria fazer e tinha topado, fazer esse webinário com a gente para trazer um pouco de conhecimento para o pessoal a respeito de investimentos. E queria agradecer também a todos os participantes, né? Nós temos até um participante aí que é o Eduardo, que está em Londres, né? Eu consigo aqui ver as pessoas, onde as pessoas estão, né? E que tipo de aparelho que elas estão conectadas aqui, se é celular ou se é computador. Eduardo, obrigado aí por você estar aí em Londres aí acompanhando a gente, né? Você é de Pelotas, né? E meu amigo também de vários cursos aí. E é isso, Fernando, não, o Vinícius. Quer falar alguma coisa? não, eu queria agradecer a oportunidade. A gente tem uma missão lá no escritório que é ajudar o brasileiro a investir melhor. Então, quando a gente tem essa oportunidade de disseminar um pouco de conhecimento, para nós é um prazer. A gente já fez a gente fez alguns projetos juntos e eu estou sempre à disposição aí para a gente ajudar o pessoal aí a investir melhor, a realizar os objetivos financeiros e também quebrar um pouco dessa cultura, porque ainda no Brasil é feio falar de dinheiro, e quando na verdade a gente tem que justamente fazer o contrário. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente aprender sobre dinheiro, mais liberdade a gente vai ter, né? Conhecimento é dinheiro, é o principal ativo que a gente pode ter, né? E investir é uma forma de conseguir o bem mais precioso que a gente tem na vida, que é tempo, né? A única coisa que a gente não consegue comprar é tempo, mas investir é uma maneira de conseguir garantir lá no futuro mais tempo para aproveitar as coisas que a gente não consegue aproveitar por causa da correria do dia a dia, enfim. Então, quero deixar o agradecimento para todo mundo aí. Estou à disposição para a gente fazer um novo webinar. Torço para o próximo. A gente tem aí bastante pessoas acompanhando e também estou disposto aí, se quiserem conversar sobre um outro assunto relacionado a investimento que eu puder agregar, a gente conversa e elabora direitinho um material bacana para o pessoal. E deixo o convite para vocês conhecerem o escritório, seja Rio Grande, Pelotas ou Santa Catarina, a gente está à disposição de vocês. Entre no nosso site lá, agenda uma conversa, não tem custo nenhum. O café lá do escritório é muito bom. Vai ser um prazer receber vocês. É isso aí, é isso aí. Obrigado, Vinícius, de novo. Obrigado, Mayra, por você ter colocado aí a sua audiência aí, né, para aprender um pouquinho aqui com a gente, né? Essa hoje do Vinícius foi muito boa, que eu relembrei muitas coisas aqui, né? E sou cliente lá da XP, da GX também, né? Faço alguma coisa de investimento lá, já fiz mais do que eu estou fazendo hoje, mas
É isso aí, gente. O webinário acho que está gravado aqui. Eu vou dar uma olhada, ver se ficou a gravação ficou boa. De repente, mandar para o pessoal que não pôde participar aí, alguma coisa parecida. Tá? Mayra, muito obrigado. Obrigado a todos. Eu vou dar uma descansada aqui, já são 2 horas da manhã aqui em Portugal. Gente, muito obrigado por tudo. Obrigado, Vinícius, mais uma vez. Mayra e a todos os presentes que estiveram aqui. Pelas perguntas, a gente vai continuar mantendo essa nossa sinergia aí de aprendizado aí sobre do aspecto financeiro, né? Falar de dinheiro é sempre muito interessante. Muito obrigado a todos, uma boa noite para vocês aí e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.